Guga Vandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí, a 31ª parte do nosso estudo sobre Idade Média. E a gente ainda está na Estação Renascimento. Isso aí, a Renascença. Um movimento artístico, literário, científico, que expressa bem todas as mudanças que estavam acontecendo no feudalismo, na Europa da Baixa Idade Média. Então bora lá? Vamos começar a trabalhar então com as características desse movimento? Primeira delas, gente, humanismo ou antropocentrismo. O que a gente tem que prestar atenção? O nome já induz, não é? Entrega o jogo. Humanismo, valorização do homem. O homem, a figura humana, tudo que diz respeito ao homem, ao intelecto humano, ao fazer humano, aos dons humanos, isso interessa muito à Renascença. E ela se debruça com frequência sobre a figura do homem, nas obras de arte, por exemplo. O homem passa a ser o centro do paradigma, do modelo, da cultura. Quem perdeu espaço? A metafísica, não é? Antes era o que era sobre-humano que interessava a cultura. Agora não, é o que é humano, terreno, imanente, é o que eu posso ver, é o tangível. É a figura humana, portanto. Isso é o humanismo, ou, se você preferir, o antropocentrismo. Olha, o teocentrismo desaparece progressivamente. Sim, sim. O que não quer dizer que não exista mais nenhuma possibilidade de interface com a metafísica. Ou seja, nós não viramos ateus no Renascimento. Só que o elemento que agora vai definir o tom, o diapasão sobre o qual se vai afinar os instrumentos, é o homem. Não é mais anjo, não é mais santo, não é mais diabo, salvação, feitiço. Não, é o homem. A figura humana é colocada no centro. Beleza? Então essa é uma característica muito boa contida aqui na nossa lousa digital interativa. Você sabe também da birra que a Renascença tem com tudo que está relacionado ao medievo. É rejeitado. Qualquer coisa ligada à Idade Média é vista com desprezo no auge do Renascimento, ali em sua segunda fase. Por exemplo, a arte medieval é ridicularizada. O gótico, sobre o qual hoje se tem tanta admiração, era menosprezado pela arte renascentista, pela arquitetura renascentista. Então veja, vão exagerar tanto nessa rejeição que vão colar sobre a Idade Média um adesivo. O adesivo, o rótulo de Idade das Trevas. Olha, você vai pegar esse tema, ok? Como é que você vai lidar com isso? Você vai reforçar o adesivo? Não, porque você sabe que rotular não é bacana, nem rotular pessoas, nem rotular períodos, instituições. Não, tudo tem tantas nuances, não é? Tantos aspectos que não vale a pena rotular. Uma pessoa não é só aquilo ali, como uma época não é só aquilo lá. Então dizer, por causa de um ou outro elemento que você pinça, que tudo na Idade Média é ruim, a ponto de querer chamá-la de Idade das Trevas, é limitar o período que teve tanta coisa importante, tanta coisa boa. Então a gente não cai nessa armadilha. A gente compreende que o homem da Renascença desprezava o medievo, mas isso não quer dizer que a gente tem que desprezar também. Tá legal? Outra característica é o quê? A proposta de 3 diretrizes para as artes. Por exemplo, vai pintar um quadro? Vai escrever um romance? Vai esculpir? 3 diretrizes para você. Equilíbrio, ok? Equilíbrio das formas, racionalidade, simetria, um balanceamento cuidadoso. As coisas têm que ser simétricas. Então você vê, garanto
que você lembra, por exemplo, que Leonardo da Vinci, quando ia pintar ou esculpir, ele tem que trabalhar na dissecação de cadáveres para ver os músculos, para ver as veias. Por quê? É a busca de uma perfeição simétrica que eles alcançam, os danados. Tanto que quando a gente vê uma obra desses caras, por exemplo, uma escultura em mármore, a gente se embasbaca e diz, caramba, veja só a Pietà de Michelangelo. É Nossa Senhora com Jesus morto no colo, e é de mármore, e as dobras parecem pano. Essa busca pela simetria, pelo equilíbrio, eles alcançam. E isso é uma característica importante para a arte renascentista. Outra característica, o classicismo, que é o quê? A tentativa de resgatar a cultura greco-romana e todos os seus valores e todas as suas expressões. Você se lembra, por exemplo, com que apreço os gregos tratavam o corpo humano? E você também se lembra com que pé atrás os medievais tratavam, por exemplo, a nudez. Não é? A nudez no período medieval é representada como pecaminosa, suja. E olha, de repente não era assim não no mundo clássico greco-romano. E agora os renascentistas estão trazendo e estão dizendo, olha o corpo humano como é bonito. Tá vendo? Isso é uma expressão do classicismo. Tá legal? Etc. Claro que eles vão buscar referências na cultura greco-romana, não só para o retratar do corpo humano, mas também para pensar as concepções de Estado. Daqui a pouco a gente vai ter que olhar isso aí. Como é que eles vão resgatar lá do mundo greco-romano algumas coisas que vão trazer para a Idade Média que está terminando. E uma Idade Média que tem uma noção de política totalmente fragmentada. Tá vendo? Então, olha, o Renascimento vai mexer com essas expressões todas. Outra característica, o uso da perspectiva. Seja na pintura ou seja na arquitetura, isso fascina os amantes e entendidos da arte. A perspectiva, que é uma técnica, por exemplo, na pintura, é uma técnica de lançar sombras sobre aquilo que é secundário para que você destaque aquilo que você quer destacar. Então há quadros que nos parecem vivos, há prédios, esculturas que nos parecem vivos, graças a uma técnica chamada perspectiva. Tá bom? Então ao ver essa palavra você vai lembrar com certeza dessa aula sobre características do Renascimento. O experimentalismo, que é aquela concepção de que o conhecimento vem da experiência. Por isso que eu disse aí da dissecação de cadáveres. Para conhecer, temos que experimentar. Olha, gente, isso está em sintonia com a escolástica, tá? E isso está me apontando para o futuro. Daqui a pouco vai nascer a ciência moderna no século XVII. E ela vai beber onde? Lá do experimentalismo renascentista. Tá bom? Vamos fechar essa aula Pocket de hoje destacando o individualismo, que é o quê? A valorização do homem. Mas também o homem, num aspecto positivo, passa a querer se conhecer mais. O homem precisa se conhecer. Isso é muito bom, essa característica. Olhar o individualismo sobre esse ângulo é positivo, penso eu. Por outro lado, é negativo essa concepção renascentista de que os direitos individuais prevalecem sobre os direitos coletivos. Isso não acho tão legal. Outra questão que tem a ver com o individualismo é a necessidade de ostentação. O homem da Renascença ostenta. Ele não tem Facebook, mas ele ostenta. Vocês vão ver depois no mecenato, para quem não lembra, aqueles burgueses ou aqueles nobres decadentes querendo pagar aos pintores da Renascença para pintarem o seu retrato. Por quê? Porque querem ostentar. Então, para você que às vezes pensa que ostentação é uma marca da cultura contemporânea exclusivamente, não é nada. Isso parece um pouco com a Renascença, essa questão de cada um querer fazer a casa mais bonita, né? Mostrar a foto mais bem trabalhada, e hoje a gente tem a tecnologia como aliada da ostentação, tá bom? Aqui usavam as armas que tinham, mas ostentavam bastante também. O homem
preocupado com a satisfação de suas necessidades. Esta é uma marca da Renascença. Tá legal? A gente vai continuando, não dá para esgotar tudo numa pocketzinha. Tá legal? Ô amigo, minha filha, não morra, hein? Força na peruca porque nós estamos precisando, hein? Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.